Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando. Nós vamos dar sequência nessa rápida série sobre a congregação cristã no Brasil, tá bom? No último vídeo nós analisamos e definimos o que é uma seita, né? Como identificar uma seita. E também destacamos um dos pontos, um dos erros doutrinários da congregação cristã no Brasil, que é a posição na oração, onde eles afirmam que a forma correta de se orar é sempre aquela forma física de joelhos, né? Aquela posição que é mais popularmente praticada pelas pessoas, tá bom? E para tanto, para o vídeo de hoje, eu gostaria de destacar mais um pontinho, né, de uma lista enorme de erros doutrinários da congregação cristã no Brasil, mas eu gostaria de destacar esse aqui, ó. Dizem que não é preciso estudar a Bíblia, ou melhor, não é preciso estudar outros livros, né? O pregador precisa apenas ler a Escritura e o Espírito Santo é quem vai revelar o que está no texto bíblico. Dessa forma, ele não precisa pesquisar, consultar comentários bíblicos, comentários expositivos, exegéticos. Não é preciso recorrer a dicionaristas, enciclopedistas, lexicógrafos, não é preciso recorrer a teologias sistemáticas e assim por diante, né? Ele lê a Escritura e pronto. A interpretação que vem da parte dele, dependendo apenas, ou dependendo do Espírito Santo de oração, tá bom, né? E confiante, não é preciso estudo, não é preciso teologia, apenas a revelação do Espírito e ponto final. Ele abre a boca e instantaneamente a revelação vem, a mensagem, a pregação vai fluir e assim por diante. Inclusive, né, eu recebi comentários de pessoas inclusive dentro da congregação cristã no Brasil, que aparentemente pessoas estudadas que concordaram com o primeiro vídeo, né, que nós fizemos. E concordaram e disseram exatamente isso. E outros irmãos que saíram desta seita e disseram exatamente isso, PH. Mas existem aqueles ainda que são seguidores cegos e tolos que tentam, de certa forma, maquiar, né? E dizer, não é por aí, há equívocos. E eu não estou nem aí para esse tipo de, de, de comentários, né? Eu quero que vocês abram os olhos, apenas isso. E eu vou continuar, querendo ou não, tecendo os meus comentários e as minhas refutações aqui, tá bom? Então, a congregação cristã no Brasil afirma exatamente isso. Inclusive, eu vou postar um link de um vídeo do ancião deles, tá bom? Né? Que um ex-irmão da congregação cristã no Brasil está enviando muitos vídeos para mim no Messenger. E um dos vídeos, esse ancião, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo na descrição. O vídeo é longo, é de um sermão de cerca de 30 minutos, mas a partir do minuto 26 vocês podem conferir, onde ele claramente diz, não é preciso consultar, recorrer ao livro, fica apenas com o texto, o Espírito vai te revelar, apenas ore. Meu irmão, sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo é quem dirige o pregador. Charles Haddon Spurgeon, que foi um famoso pastor batista do século XIX, ele dizia assim, olha, vocês não têm poder nem para criar uma mosca, quanto mais um novo coração. Então, se o Espírito Santo não é um total dependente de Deus, ele obviamente é um pregador arrogante, confiando no seu intelecto, na sua retórica, nos seus artifícios, em sua hermenêutica, em sua exegese, que qualquer um pode, né? Até um ateu pode pegar um texto bíblico e ter uma exegese, uma hermenêutica irretocável do texto. Mas precisamos e contamos, sobretudo, com a ajuda do Espírito Santo. É por isso que Spurgeon, ao subir os degraus do seu púlpito, da sua igreja, ele expressava palavras redundantes, como que dizendo sempre assim, eu creio no Espírito Santo, 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 porque um pregador depende do Espírito para a aplicação da mensagem.
Os puritanos, por isso que após a leitura do texto bíblico, os puritanos, eles tinham por costume de orar e orar muito tempo. Após a leitura, eles oravam por alguns minutos, porque eles diziam: se não contarmos com a ajuda do Deus Espírito Santo, o sermão sairá fraco. O sermão sairá uma coisa, apenas algo que eu estudei, que eu me debrucei, mas sem a unção, sem o óleo do Espírito Santo para aplicar a mensagem. Os puritanos diziam: o sermão deve trazer ao coração do ouvinte luz e calor. Luz para trazer entendimento da passagem. O que o texto quer dizer, para quem ele foi escrito, para que povo, qual o propósito e assim por diante. Mas também, além de trazer luz e entendimento da passagem, um sermão deve trazer calor. Deve trazer calor, deve aquecer. Isso é aplicação. E isso só compete ao Espírito Santo. Portanto, nós dependemos do Espírito Santo, mas nós não devemos ser arrogantes ao ponto de dizer mais ou menos assim: olha, não preciso de teologia, isso esfria crente, isso não serve para pregador. O pregador fica, de certa forma, muito com intelecto, né, muito soberbo, prepotente. Isso, irmão, é ao contrário. Quem despreza o estudo da Escritura e bons livros é arrogante. Calvino uma vez comentou exatamente sobre isso. Olha o que disse Calvino no sermão de número 49, em um sermão da passagem de Deuteronômio, capítulo 6, versos de números 15 ao 19. Calvino disse exatamente assim: Deus prometeu que sua bênção estaria com as mãos daqueles que trabalham. Aí Calvino continua: se eu subisse ao púlpito sem me der ao trabalho de contemplar um livro e frivolamente imaginasse comigo mesmo: bem quando eu pregar, Deus me dará o bastante para dizer, e viesse para cá, sem me importar com a leitura ou pensar sobre o que devo declarar, e não considerasse cuidadosamente como aplicar as escrituras sagradas para a edificação do povo, então eu seria um presunçoso arrogante e Deus me envergonharia por minha audácia. Calvino tece um comentário importantíssimo. Se você despreza a escritura, se você despreza o estudo detalhado, pregação não é para qualquer um, pregação é para homem, não é para menino, não é para criança, pregação é para macho. O pastor, ele passa a semana toda debruçado sobre a Escritura e sobre bons livros, fazendo exegese de texto, analisando morfologicamente as palavras do texto no original, fazendo anotações detalhadas e, por fim, ele faz um resumo de tudo que estudou em sua análise. E o que ele vai fazer? Ele vai pensar, ele vai organizar as ideias, ele vai pensar, ele vai tentar memorizar algo. E dependendo totalmente do Espírito Santo, em espírito quebrantado de oração, isso é a pregação. Para no domingo trazer um sermão de 30 a 40 minutos. Se eu não me debruço, ou se um pastor não se debruça sobre o texto, dependendo, eu vou ficar apenas com a boca aberta, esperando a mensagem. Você é um arrogante, você é um presunçoso. Paulo, ele, por exemplo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 13, ele estava preso. E ele diz assim: quando, pois, virdes, traga a capa que deixei em Troade em casa de Carpo, traga os livros, mas principalmente os pergaminhos. Os pergaminhos era a Bíblia dos tempos de Paulo. Eram os textos das escrituras do Antigo Testamento, que eles tinham, a igreja primitiva tinha apenas a escritura do Antigo Testamento em mãos, o Novo Testamento ainda estava em processo. Mas ele diz: traga principalmente os pergaminhos, traga a escritura do Antigo Testamento. Mas não esqueça dos livros, eles também são importantes. Eu quero os livros, mas principalmente os pergaminhos. A Bíblia para o pregador, para o obreiro, ela está acima de todos os livros. Ela é o livro dos livros. Ela é o livro ela é o livro de Deus. Mas ele não despreza bons livros. E Paulo, olha que era Paulo. Olha que era o apóstolo dos gentios, chamado por Deus, conforme Atos 9, verso de número 15. Olha que Paulo foi o maior missionário da igreja.
Foi o maior pai de toda a história da igreja, o maior apologista, o maior implantador de igrejas, escreveu praticamente todo o Novo Testamento. Recebeu as revelações das cartas neotestamentárias, mas ele disse assim, olha, eu quero os livros, me tragam os livros. Mas Paulo, você é Paulo, você escreve sob inspiração do Espírito. Ok, mas me traga os livros. Inclusive, Paulo fazia citações de autores não cristãos, de poetas pagãos, gregos. Atos 17, verso de número 28, Paulo cita poetas gregos, pagãos, para aquele povo, para aqueles pagãos que estavam, que Paulo estava debatendo, e ele cita poetas como Aratos e Cleantes. Ele estava no Areópago, em Atenas, né? Debatendo com filósofos estoicos, epicureus, e ele cita Atos 17, verso 28, que está na Escritura, é uma citação que o apóstolo Paulo extrai de literaturas pagãs, isto é, não cristãs. Se ele cita autores não cristãos, é porque, obviamente, ele lia bons livros, inclusive literaturas não cristãs, e extraía verdades dali. Ele cita Aratos e Cleantes. Em Tito, verso 1 e 12, ele também cita Epimênides, ou melhor, ele não cita o autor, mas ele cita fontes desses autores pagãos. Tito 1 e 12, ele cita Epimênides. Quer ver um outro texto? 1 Coríntios 15, 33. Paulo cita um trecho dos escritos de um poeta grego pagão chamado Menandro, ou Menander. Então percebe que Paulo, mesmo sendo Paulo, ele não desprezava bons livros, inclusive literaturas pagãs, ele não desprezava. A congregação cristã no Brasil, por outro lado, rejeita completamente. E eles fazem isto calcados, consubstanciados em textos. Veja, por exemplo, Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versos de números 19 e 20. O verso de número 19 é tomado aleatoriamente. E eis a interpretação. Obviamente, quem não estuda, quem não faz exegese de texto, quem não analisa contexto, quem não analisa semântica e por aí vai, obviamente tem esse tipo de interpretação, né? Olha só, Mateus 10, verso 19. Não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Verso 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Você não precisa estudar, tá bom, pregador? Porque é o Espírito Santo que vai falar no momento. Que interpretação estúpida, porque o contexto explica claramente o que o texto em análise quer dizer. Olha os versos anteriores, versos 17 e 18. Nós lemos os versos 19 e 20. Agora vejam os versos 17 e 18 e atentem. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, que era uma espécie de tribunal judeu, né? Haviam cerca de 70 eruditos judeus, anciões ali, que julgavam os casos. A palavra sinédrio significa exatamente lugar, ou melhor, sentar juntos, porque eles se assentavam para julgar, né? E o texto diz, vos entregarão os sinédrios e vos aceitarão nas suas sinagogas. Tá bom? Verso 18, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim. É Jesus que está falando, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Percebe que Jesus está discorrendo palavras especificamente aos apóstolos. Porque no início do capítulo 10, o verso 1, o texto diz, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder, e o texto prossegue. Percebe que Jesus está falando aos apóstolos e está dizendo, eles vos entregarão aos sinédrios, os levarão às sinagogas. A palavra sinagoga significa lugar de reunião, né? Onde os judeus estudavam a Torá, o Pentateuco, ou a escritura toda do Antigo Testamento. E eles vos levarão em sinédrio. Jesus foi levado ao sinédrio para ser condenado, julgado, e depois foi levado para ser crucificado e morto. E Jesus está dizendo aos apóstolos aqui, olha, vocês serão levados aos sinédrios. O que sinédrio tem a ver com a nossa realidade? Sinédrio judaico. Vocês serão levados
aos sinédrios, às sinagogas. E vocês serão conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim. Jesus não está falando num momento de pregação, onde você não precisa, você é negligente, é ocioso, preguiçoso mesmo, não quer nada com estudo, não quer gastar, se é que eu posso dizer que o estudo da Bíblia a gente gasta alguma coisa, gasta tempo, né? É perda de tempo, não. Você só ganha tempo, você não perde tempo, você só ganha tempo estudando a Escritura. E o tempo que você está lendo a Escritura, está se preparando, você só está adquirindo conhecimento. A palavra se aplica primeiramente a você e depois aos seus ouvintes. O texto de Mateus 10, versos 19 e 20, que a congregação cristã no Brasil interpreta erroneamente, não se aplica ao momento de pregação, ao Espírito que falará por meio de vocês, quando vocês abrirem a Bíblia. Não, o texto não está falando sobre isso. O texto está falando num contexto de onde o cristão é posto à prova, a sua fé é posta à prova. E no momento de perseguição eles são presos, são levados aos sinédrios. E no sinédrio eles são julgados. E aí o crente, no caso aqui os apóstolos, não precisariam ficar com medo. O que eu vou falar? Diante de reis e de governadores? Jesus está dizendo não. O Espírito Santo é quem falará por meio de vocês. Ponto final. Essa é a interpretação do texto. Interpretação clara, simples. É só pegar a Bíblia e ler com atenção. Precisamos atentar. O pastor, o ancião da congregação cristã no Brasil, no link do vídeo que eu vou deixar para vocês na descrição, ele cita inclusive João, a partir do minuto 26, João capítulo 26, quando diz nos versos 13 e 14, o Espírito não falará de si mesmo, mas dirá, no finzinho do verso 13, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele usa esse texto de João 16, verso 13, dizendo assim, pregadores, obreiros, vocês não precisam estudar, buscar teologia, oratória, retórica, coisa dos homens, porque o Espírito é que vos anunciará o que há de vir, o que vocês devem falar no momento da pregação. O texto não está falando sobre isso. Primeiro que Jesus, de novo, ele está falando com os apóstolos. É para os apóstolos, especificamente, a palavra dirigida. E Jesus está dizendo, eles estavam com medo, bom, Jesus está sendo assunto aos céus, e agora? Nós ficaremos órfãos? Jesus está dizendo, não, eu vou mandar outro Consolador. Outro do grego allos. Significa um do mesmo tipo. E, portanto, quando ele vier, ele vos anunciará o que há de vir. Dirá tudo o que tiver ouvido, ele vai ratificar isso em vossos corações, e também vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, portanto, capacitava os apóstolos. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, capacitou os apóstolos para escrever o que nós temos hoje na Escritura, que é o Novo Testamento. Toda a Bíblia completa hoje nós temos. Então o Espírito Santo vem e anuncia. É por isso que nós nos asseguramos que o Novo Testamento é a palavra de Deus. É inspirado, conforme Paulo destaca em 2 Timóteo 3,16. Nós estamos conscientes e nos asseguramos que o Novo Testamento, não só o Antigo, mas o Novo, é inspirado. Por quê? Porque Jesus confirmou dizendo, o Espírito vai vir e quando ele vier, ele vos confirmará o que vocês já têm ouvido, mas ele vos anunciará o que há de vir. É por isso que nós temos Pedro falando sobre acontecimentos futuros. Temos Paulo falando sobre acontecimentos futuros. Por quê? Porque não era coisa da cabeça deles. O Espírito Santo estava comunicando essa mensagem a eles e eles, portanto, escreveram o Novo Testamento que nós temos relatados na Escritura. Portanto, não tem nada a ver com pregação aqui. Olha, você dependendo do Espírito Santo, você não precisa porque ele vai anunciar tudo que tem que falar. Não, o texto está falando para os apóstolos e se refere ao conjunto doutrinário composto que nós temos dentro da revelação neotestamentária. Enquanto o Espírito Santo ia capacitando, eles iam escrevendo o Novo Testamento. Esse texto se refere a isso, tem nada a ver com pregação aí. Pare de ser arrogante, orgulhoso, prepotente, pare de ser soberbo e pare de ser preguiçoso, ocioso e se debruce ao exame frio, minucioso, detalhado da Escritura, pregador. Tá bom? Nós daremos sequência à nossa
série sobre a congregação cristã no Brasil, tá bom? Abraço.